Olá a todos do canal Tarô para a Sua Vida Prática. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam na paz, na luz e na harmonia, com muito bom senso e discernimento, para que possam sempre resolverem da melhor maneira possível todas as situações que lhes são apresentadas durante a vida. Aqui Vitor com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força, sempre, sempre. Pois bem, hoje iniciamos aqui o nosso novo programa, o nosso novo quadro, que é Resenha de Futebol. Neste quadro, neste programa, nós vamos analisar as energias para esta semana, não é? De sábado até o próximo domingo, outro domingo, para os principais clubes de futebol do Brasil. Então nós vamos analisar sobre tudo, todas as energias de todos os clubes praticamente aqui, envolvendo clubes da Série A e clubes da Série B de todos os estados do Brasil. Todos assim, né? Todos os estados e regiões que eu estou falando que tenha futebol, que pelo menos esteja na Série B, ok? Então vamos lá. Só avisando para vocês que farei uma nova tiragem para ver se as energias mudaram ou não para os jogos da Libertadores, que Atlético e River, Atlético Mineiro e River, Fluminense e Barcelona, Flamengo e Olímpia, Palmeiras e São Paulo. Farei principalmente Palmeiras e São Paulo, Atlético e River, Fluminense e Barcelona. Flamengo e Olímpia acho que eu não vou fazer, porque eu acho que as coisas já estão definidas claramente, não precisa nem falar aqui para vocês. Mas desses três farei sim as previsões e também farei as previsões sobre a Copa do Brasil. Todos os jogos das quartas de final, né, da Copa do Brasil, pode deixar que eu farei sim também. Pode deixar. Tudo bem? Então eu vou virar a câmera aqui para vocês e vamos tirar as cartas para todos os times. Vamos lá. Pois bem, aqui eu lhes apresento este novo método que usarei, que será o tarô conjugado com cartas do baralho cigano ou do baralho Lenormand, como se é conhecido também. Estas cartas do baralho cigano estão previamente consagradas, um ritual de consagração que eu já fiz previamente, consagrando cada uma das cartas a um time determinado ou a times de algum estado do Brasil ou região do Brasil já determinadas, tudo bem? E verei as energias através das cartas do tarô. Então vamos lá? Primeiramente vamos ver, embaralhar as cartas aqui para os times do Brasil. Neste momento eu peço licença ao oráculo, eu peço licença ao baralho Lenormand, ao baralho cigano, para que, se me for permitido, eu possa ver as energias dos clubes de futebol ou dos clubes de futebol de um determinado estado aqui já previamente determinado ou dos clubes de uma região do Brasil aqui já previamente determinada. Eu peço licença e proteção para que eu possa ter acesso às energias que predominarão nesta semana de 14 a 20 de agosto. 14 a 20 de agosto. Energias para os clubes. Vamos lá. Quero que vocês me acompanhem neste método, que é um método diferente do que eu já usei aqui para vocês.
enquanto eu vou ver as energias de 21 clubes ou clubes de estados, de acordo com o tarô. Agora, peço licença neste momento ao tarô, peço licença ao oráculo para que, se me for permitido, eu possa, através das energias do tarô, das energias do oráculo, saber como será esta semana de 14 a 20 de agosto de 2021 para os clubes ou determinados clubes de estados ou regiões do Brasil, aqui já pré-determinadas nas cartas do baralho Lenormand, do baralho cigano. Peço licença e proteção. E peço permissão para que eu possa ter acesso a estas energias que predominarão para este período. Vamos lá? Licença e proteção. Resenha de Futebol, o seu novo quadro aqui no Tarô para a sua vida prática. Nosso canal Vitor Pinheiro, canal Tarô para a sua vida prática, inaugura este novo quadro. É um programa mais longo, sim, porque nós vamos analisar todas as energias de todos os clubes ou clubes de regiões, vocês já verão. Vou demonstrar para vocês. Pois bem, aqui eu já vou deixar reservadas as cartas, tanto que vieram para um clube, para o outro, já estarão aqui reservadas. Vamos lá iniciar? Sport Recife nesta semana. 2 de paus e o 3 de espadas. 2 de paus e 3 de espadas, Sport Recife, determinado através da carta 20 do tarô, do baralho Lenormand, desculpe. Seguinte, Sport Recife, nesta semana, neste período, pode esperar aí momentos difíceis, obstáculos e provavelmente derrota nos jogos, tá? Derrota nos jogos, Sport Recife. Times do Nordeste, uma energia geral para os times do Nordeste. Veio o 4 de paus e o as de copas. 4 de paus e o as de copas. Times do Nordeste estão aqui representados pela carta da Lua, no baralho Lenormand, no baralho cigano, carta de número 32. Então, os times do Nordeste é uma energia geral para os times do Nordeste. Neste período vejo, sim, possibilidades de vitórias, de alegrias para os times do Nordeste em geral. Vai ser um período positivo. O balanço será positivo, sim, para os times do Nordeste no geral, né? Nós temos o Bahia na Série A. Na Série A nós temos o Bahia, o Sport, o Ceará e o Fortaleza. E temos também na Série B Náutico, CRB, CSA. E eu não estou lembrando de outros, tá bom, gente? Me desculpem, me perdão aqui, mas os que me vieram à mente aqui foram Náutico, CRB e CSA de Alagoas. Então, e o Confiança de Sergipe também me veio aqui à mente. Os que eu estou lembrando, séries A e B. Podem esperar aí um balanço positivo neste período para os times do Nordeste neste período, tá? Mais vitórias do que derrotas. Times de São Paulo, representados aqui pela carta de número 13 do baralho cigano. Times de São Paulo, veio o as de espadas e o 8 de ouros.
times de São Paulo, as de espadas e o 8 de ouros. Pois bem, vejo aqui também um balanço mais positivo neste período aqui para os times de São Paulo. Então, os times de São Paulo que enfrentarem times de outras regiões, outros estados, terão um balanço positivo neste período. Serão mais vitórias que derrotas. Bem positivo mesmo as energias aqui para os times de São Paulo neste período do dia 14 até o dia 20 de agosto de 2021. Então os times de São Paulo aqui estão bem positivados, sim. Vamos ver agora. Esporte Clube Bahia, aqui representado pela carta de número 7 do baralho cigano. O Diabo e a Sacerdotisa, Esporte Clube Bahia. Olha só, um recado para o Bahia, neste período de 14 a 20 de agosto. O recado para o Bahia é muita força, muita proteção, sabe? Muita proteção no sentido de time vai estar com tudo para ganhar, tá? Tem tudo para ganhar os jogos neste período de 14 a 20 de agosto. Tudo para ganhar. Só cuidado com lentidão de jogo, tá? A lentidão de jogo pode deixar o time muito amarrado, muito, como eu posso dizer para vocês, muito sem poder de criação. Se o time sair da lentidão, procurar um jogo mais rápido, mais ligeiro, aí eu falo para vocês, Bahia tem tudo sim para conseguir vitória, pelo menos, ou algum empate. Não vejo aqui o Bahia perdendo os jogos deste período de 14 a 20 de agosto. Internacional, representado aqui pela carta de número 34 do baralho cigano, Internacional, o pendurado e o 9 de copas. Seguinte, Inter está negativado, infelizmente ou felizmente para os gremistas que estiverem vendo este vídeo. Internacional está negativado neste período, tá? Então não vejo aqui o Internacional tendo sucesso neste período, não, de forma nenhuma. Então aqui eu vejo Internacional tendo derrotas neste período de 14 a 20 de agosto. Internacional vai estar achando que está bem por causa da derrota ou por causa da vitória sobre o Flamengo, mas ele pode ter problemas e terá problemas nessa semana de 14 a 20 de agosto. Vamos lá agora o próximo. Botafogo, representado pela carta de número 6 do baralho cigano. Botafogo do Rio de Janeiro, tá bom, gente? Não é o outro Botafogo, não. O valete de espadas, o pajem de espadas e o 5 de copas. Botafogo negativado, tá? Neste período de 14 a 20 de agosto, Botafogo negativado. Botafogo, assim, tendo decepções. Botafogo não estando bem neste período de 14 a 20 de agosto. Podem esperar aí que não vejo aqui vitórias, vejo derrotas, nem mesmo empate, tudo bem? Então, negativado o Botafogo. Fortaleza, representado pela carta de número 24 do baralho cigano. E o tarô me veio com o 7 de paus e o 6 de copas. 7 de paus e o 6 de copas. Fortaleza positivado, no geral. Só cuidado com alguns probleminhas de brigas, discussões, expulsões. Inclusive expulsões por ofender árbitro, ficar nervoso, coisas do tipo assim. Se conseguir se manter calmo, se conseguir se manter tranquilo, Fortaleza vai estar bem, tá? Mas muito cuidado aqui. Vejo uma tendência mais do Fortaleza, apesar de estar levemente mais positivado, vejo uma tendência aqui do Fortaleza para empate, tá? Empate. Palmeiras, representado pela carta de número 9 do baralho cigano. Palmeiras, 3 de ouros e o cavaleiro de
Ouros, Palmeiras muito bem aspectado aqui, Palmeiras muito bem aspectado para esta semana. Nós vamos ver novamente, vou fazer novamente as energias do tarô para as quartas de final, né, da Libertadores. Vitória do Palmeiras, tá? Vitórias do Palmeiras nessa semana, de 14 a 20 de agosto. Palmeiras muito bem positivado, muito bem mesmo, tá? Podem esperar aí o Palmeiras indo à frente, tá? Palmeiras bem positivado. Flamengo, representado pela carta de número 4 do baralho cigano. O Louco e o Imperador, dois arcanos maiores para o Flamengo. Seguinte, aqui tá batendo muito com o estilo de jogo do Flamengo, né? O Louco e o Imperador. Vejo sim o Flamengo tendo vitórias nesta semana, vitórias sim, inclusive nesta energia um pouco mais louca que o Flamengo está tendo, né? O Flamengo vence de 5, perdeu de 4, vai continuar nessa toada nessa semana. Podem esperar que nessa semana de 14 a 20 de agosto, nesse período, né, melhor dizendo, não é nem semana, mas neste período aqui, vejo o Flamengo nesta energia aqui de domínio, de vencer os jogos e nesta toada aqui de goleadas, enfim. Podem esperar as mesmas coisas, não muito mudanças no Flamengo. Times do Rio Grande do Sul. Times do Rio Grande do Sul que representados pela carta 18 do baralho cigano. Times do Rio Grande do Sul, a Torre e o 10 de paus. Muita luta, muita discussão, muita luta, porém derrotas. Times do Rio Grande do Sul, em geral, para este período aqui, vejo negatividade, vejo derrotas, tá bom? Para os times do Rio Grande do Sul neste período. Então, o saldo será negativo para os times do Rio Grande do Sul. Coritiba. Coritiba, representado pela carta de número 19 do baralho cigano. 8 de paus, 7 de copas. Coritiba, 8 de paus, 7 de copas. As coisas vão estar um pouquinho complicadas para o Coritiba. Por causa de quê? Por causa que o time vai estar achando que está já um pouco salto alto, tá? Um pouco de salto alto aqui neste período, as energias. Um pouco de salto alto, então muito cuidado. Pode ganhar? Sim. Pode ganhar? Sim. Entretanto, muito cuidado com salto alto, muito cuidado aqui no aspecto de achar que o time já está muito bom e menosprezar os adversários, tá? Menosprezar os adversários. Tende, sim, a ser mais positivo. Tende a ser mais positivo, ok? Cruzeiro, representado pela carta de número 5 do baralho cigano. Cruzeiro. Os enamorados e os 5 de espadas. Cruzeiro para esta semana. O que eu vejo aqui para o Cruzeiro nesta semana é o seguinte: mais uma energia de batalha, uma energia de lutas, de dificuldades, tá? O Cruzeiro aqui me mostra muito o Cruzeiro lutando contra um inimigo que às vezes ele nem sabe quem é direito, tá? Cruzeiro aqui eu vejo uma tendência de empates nesses jogos desta semana, tá bom? Muito cuidado com as escolhas que o Cruzeiro fará, muito cuidado com os caminhos, com as escalações do time para este período para o Cruzeiro. Vejo tendências aqui de empates para o Cruzeiro, tá? América Mineiro. América Mineiro aqui representado pela carta de número 21 do baralho cigano. A Lua e o Rei de Copas. A Lua e o Rei de Copas. Vejo uma tendência aqui para o América, uma tendência mais positiva para o América, sim, nesta semana. Tá bom? Então aqui não vejo o América perdendo jogos, vejo o América com possibilidades grandes de vencer os jogos deste período, né? Que tiver de 14 a 20 de agosto, tudo bem? América estando mais positivado, sim. São Paulo Futebol Clube, representado pela carta de número 2 do baralho cigano.
São Paulo Futebol Clube, Cavaleiro de Paus, Pajem de Ouros. Muito cuidado com o ímpeto, São Paulo. Muito cuidado com o ímpeto. Muito cuidado com a vontade de se expor demais para o São Paulo. Vejo esta energia aqui para o São Paulo durante este período, tá bom? Vejo essa energia para o São Paulo, mas vejo uma fragilidade na possibilidade de conquistar vitórias. Vejo aqui o São Paulo um tanto quanto frágil, tá? Indo muito à frente e se expondo demais. Vejo uma tendência aqui para o São Paulo de empate, tá bom? Empates. Vasco da Gama, representado pela carta de número 36 do baralho cigano. 36 do baralho cigano, e veio o 6 de espadas e o 2 de copas. 6 de espadas e o 2 de copas para o Vasco da Gama. Para o Vasco da Gama aqui, neste período, eu vejo tendências, sim, de vitórias, de conseguir vitórias, sim. O time estando um pouco mais reservado, o time estando um pouco mais, como eu posso falar para vocês, mais concentrado, tá? Mais concentrado, e sim, uma tendência de vitórias para o Vasco da Gama neste período, sim. Não vejo o Vasco da Gama aqui numa tendência de empate, não. Times de Minas Gerais, representados pela carta de número 3 do baralho cigano. Rainha de Ouros e o Papa. E o Hierofante, não é? Papa e o Hierofante. Vejo aqui os times de Minas Gerais, em geral, positivados para este período. Tudo bem? Positivados. Mais vitórias que derrotas, ou pelo menos empates positivos aqui. Vejo os times de Minas Gerais jogando muito certinho, tá? Neste período. Jogando muito certinho, mais tranquilos aqui, neste período, sim. Então, os times de Minas Gerais, no geral, resultados mais positivos que negativos, mais vitórias que derrotas para este período aqui de 14 a 20 de agosto de 2021. Ceará, representado pela carta de número 25 do baralho cigano. 10 de ouros e o mago. Ceará bem positivado, tá? Ceará bem positivado. Escolhas certas, boas iniciativas. Vejo o time aqui, o Ceará com vitória, tá? Com vitória ou vitórias, né? Eu não conferi tabela, não vi os jogos que são, mas vejo o Ceará aqui com tendências mais bem positivas. Vejo o Ceará, sim, num aspecto bom. Vejo o Ceará aqui fazendo inovações, tá? Pesquisando melhor e fazendo inovações boas no time aí, nas escalações, no modo de jogo para este período. E o Ceará com mais vitórias, com vitórias mesmo. Times do Sudeste, representados pela carta de número 33 do baralho cigano. 6 de espadas e rainha, 6 de paus, desculpem, e o rei e a rainha de paus. 6 de paus e a rainha de paus. Times do Sudeste aqui muito bem positivados para este período, tá? Muito mais vitórias, muito mais resultados positivos aqui para os times do Sudeste do que derrotas. Então, times do Sudeste positivados. Vitória da Bahia, representado pela carta de número 1 do baralho cigano. 9 de espadas e as de espadas, negativado. Vejo o Vitória tendo derrotas. O Vitória, né? Vitória da Bahia tendo derrotas para este período. Então, Vitória aqui está, para mim, negativado com derrotas neste período, sim, para o Vitória de 14 a 20 de agosto. Tá bom, gente? Guardem este período, 14 a 20 de agosto. Carta de número 12 do baralho cigano, Corinthians, carta de número 12 do baralho cigano. 9 de paus e o 2 de ouros. 9 de paus e o 2 de ouros. Muita luta. O time vai ser lutador, guerreiro, mas tendência a empates, tá?
tendência a empates. Não vejo o Corinthians tendo mais derrotas, não. Mas vejo o Corinthians aqui numa clara posição de empates para este período, tá bem? Vamos aqui para o último, depois vamos continuar com as outras cartas. Times do Centro-Oeste, Centro-Oeste do Brasil. Carta de número 27, times do Centro-Oeste, que eu me lembro aqui, né, gente? Goiás, Vila Nova, Cuiabá. Goiás, Vila Nova e Cuiabá. Me perdoem se eu esqueci de algum que esteja na Série B, mas é os que mais vieram aqui na cabeça. Da Série B eu sei que o Vila Nova está, tem o Goiás também. Ah, tem o Atlético de Goiás, Atlético Goianiense também. Atlético Goianiense. 7 de espadas e o 6 de ouros. O ambiente vai estar hostil. As coisas vão estar hostis para os times do Centro-Oeste no geral. Então, eu vejo aqui mais derrotas que vitórias neste período de 14 a 20 de agosto. Tudo bem? Bom, eu vou só recolher aqui as cartas para continuarmos as nossas tiragens. Tá bom? Vou recolher aqui para continuarmos vendo as energias para os clubes. Todos os clubes estão nas cartas, gente. Vocês que estão vendo este vídeo, que ainda não apareceu seu time, vai aparecer sim. Vou continuar aqui e vai aparecer agora, porque as cartas do baralho cigano eu já as consagrei, eu já as predeterminei, que elas determinem os times, ou os times do estado, ou os times da região, como vocês já viram aqui. Então, você que ainda não viu o seu time, a previsão para o seu time neste período de 14 a 20 de agosto, verá agora, tá bom? Verá agora, podem ficar tranquilos neste aspecto. Vamos lá. As cartas já foram previamente embaralhadas, como vocês já viram, né? Vamos continuar? Vamos continuar com a nossa tiragem. Espero que estejam gostando deste nosso novo quadro, deste novo programa. Resenha de futebol. As cartas do tarô também já foram previamente embaralhadas, vocês já viram no início do nosso vídeo. Vamos continuar. Esse nosso novo quadro será um quadro semanal, todos os sábados às 8 horas da manhã, aqui no seu canal, no nosso canal Tarô para a Sua Vida Prática. Vamos lá. Vamos continuar a nossa tiragem sobre as energias do tarô para os clubes de futebol neste período. Gente, guarde este período, tá? 14 de agosto de 2021 a 20 de agosto de 2021. Tudo bem? Então, não vale para períodos, para datas fora deste período. Pois bem, vamos lá, vamos continuar. Times do Sul, Então aqui nós temos os times do Sul representados pela carta da cegonha, pela carta de número 17 do baralho cigano. Times do Sul, times do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. A estrela e o carro, tá? A estrela e o carro. Bem positivados os times do Sul, sim. Então, se vocês colocarem na conta aí Atlético Paranaense, Chapecoense, Grêmio Internacional e também os times da Série B, tem o Juventude também, esqueci, perdão, o Juventude, e também nós temos os times que estão na Série B, Londrina, nós temos o Brasil de Pelotas, nós temos o Curitiba, enfim, todos os times, tá, gente? Façam este cálculo, este balanço. Os times do Sul muito bem positivados, mais vitórias que derrotas neste período de 14 a 20 de agosto. Red Bull Bragantino representado pela carta de número 29 do baralho cigano. Red Bull Bragantino, a força e os 5.
e o 5 de ouros, tá bom? A força 5 de ouros, mais vitórias para o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino vai se classificar na Copa Sul-Americana. Estou vendo aqui Red Bull Bragantino se classificando na Copa Sul-Americana e também tendo mais vitórias neste período aqui, tendo mais resultados positivos que negativos neste período. Vamos lá? Grêmio de Futebol Porto Alegrense, representado pela carta de número 10 do baralho cigano. Grêmio de Futebol Porto Alegrense, página de paus e o 4 de copas. Página de paus e o 4 de copas. Grêmio ainda está muito frágil, tá? Muito frágil aqui para mim a energia para o Grêmio. Vejo o Grêmio num aspecto de mais tendência a empate ou mesmo uma derrota. Então, assim, se eu vou dizer aqui para vocês, Grêmio sim. Grêmio mais derrotas que vitórias neste período. Se conseguir empates neste período, tá bom? Então o Grêmio pode se dar por satisfeito. Santos Futebol Clube, representado pela carta de número 28 do baralho cigano. Santos, 4 de ouros e a justiça. 4 de ouros e a justiça. Vamos ver. Santos sim, cauteloso. Santos num aspecto mais tranquilo, mas eu vejo aqui o Santos com tendência a empate, tá? Mas empates ou até mesmo derrotas, mas não vejo o Santos aqui tão positivo assim. Vejo o Santos num aspecto mais de empates neste período, tá? Fluminense Futebol Clube, representado pela carta de número 22 do baralho cigano. Cavaleiro de Copas e a Imperatriz. Fluminense positivado, tá? Fluminense está positivado para este período de 14 de agosto de 2021 a 20 de agosto de 2021. Então, vejo aqui o Fluminense positivado, sim, para este período. Times de Santa Catarina, representados pela carta de número 23 do baralho cigano. O Cavaleiro de Espadas e o 8 de Copas. Times de Santa Catarina mais negativados, tá? Mais negativados, sim. Vejo aqui mais derrotas para os times de Santa Catarina neste período que vitórias. Então, times de Santa Catarina, nós temos Figueirense, Avaí, Chapecoense, Brusque, e me perdoem algum outro aqui que eu não tenha levado em conta. O Avaí também, acho que eu falei o Avaí, né? Então, Figueirense, Avaí, Chapecoense, Brusque e algum outro que porventura tenha aí, que eu não me lembro. Perdão aos catarinenses. Chapecoense, representada pela carta de número 35 do baralho cigano. O Sol e o Rei de Espadas. Sol e o Rei de Espadas. Chapecoense está positivada, tá? Bem positivada. Vejo vitórias da Chapecoense. Mais vitórias da Chapecoense neste período, sim, tá? Vejo a Chapecoense reagindo. Avaí. Olha, os times de Santa Catarina vieram quase que juntos aqui. Avaí, representado pela carta de número 11 do baralho cigano. O Julgamento e o 2 de Espadas. O Julgamento e o 2 de Espadas. Apesar de brigas, discussões, apesar de tendência a algum probleminha de briga no Avaí, prestem atenção. Sim, o Avaí tende a ter mais resultados positivos ou pelo menos empate neste período. Náutico, Pernambuco, representado pela carta de número 31 do baralho cigano. A Morte e o 3 de Copas. A Morte e o 3 de Copas. É o seguinte, aqui dá um recado muito claro para o Náutico, tá? Vamos fazer uma limpeza, uma mudança, porque do jeito que está não dá, tá?
do jeito que está não dá. Veja o Náutico. A energia para o Náutico nesta semana, sabe qual que é? Fazer uma limpeza geral, fazer uma reformulação, aí sim conseguirá mais vitórias. Então vejo a energia desta semana para o Náutico ainda negativa, apesar do 3 de copas, porém vejo o Náutico fazendo mudanças e reformulações, pode até cair o técnico, tá? Neste período aqui, ou cair o técnico, ou algum jogador não ser mais utilizado, alguma dessas duas energias. Times do Paraná, do estado do Paraná, representados pela carta 15 do baralho cigano. Aqui veio o 10 e o 8 de espadas. Times do Paraná, 10 e 8 de espadas. Podem esperar aqui derrotas, muito mais derrotas para os times do Paraná neste período. Muito mais derrotas, um saldo bem negativo para os times do Paraná. Então nós temos aqui Atlético Paranaense, Coritiba, Londrina, Operário de Ponta Grossa e algum outro aqui que porventura eu tenha me esquecido. Então o balanço para os times do Paraná nesta semana de 14 a 20 de agosto será negativa. Atlético Goianiense, representado pela carta de número 14 do baralho cigano. As de ouros, rei de paus, As de ouros, rei de paus. Atlético Goianiense positivado neste período. Vejo uma tendência, uma energia a ter mais resultados positivos que negativos. Goiás Esporte Clube, representado pela carta de número 30 do baralho cigano. 4 de espadas, 3 de paus. 4 de espadas, 3 de paus. É o seguinte, vejo o Goiás num aspecto de empates, tá? Vejo o Goiás com tendência a mais empates aqui nesta tendência para esta semana. O Goiás aqui me veio com uma tendência um pouco negativa, um pouco complicadinha, mas consegue pelo menos em mais empates aqui neste aspecto, tá? Não está tão bom Goiás, não. Atlético Mineiro, representado pela carta de número 8 do baralho cigano. Atlético Mineiro, o eremita e a rainha de copas. Time muito bem fechado no seguinte aspecto. Time muito bem concentrado, time muito bem firme por dentro, time muito bem compenetrado, muito bem concentrado, sabe? Um time muito bem focado sim nos seus objetivos, o Atlético Mineiro, e vejo sim aqui o Atlético Mineiro obtendo mais resultados positivos, obtendo mais resultados de vitórias, mais positividade para esta semana do que derrotas. Vejo o Atlético Mineiro muito bem positivado também. Times do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, representados pela carta de número 26 do baralho cigano. Então esta é a nossa última aqui, que vimos o 5 de paus e o mundo. 5 de paus e o mundo. Times do Rio de Janeiro no seguinte aspecto aqui para mim. Times do Rio de Janeiro, o que eu vejo é o seguinte: a negatividade vai estar presente para os times do Rio de Janeiro no geral. Porém, apesar disso, apesar de ter uma tendência a perder, ter uma tendência a serem mais difíceis as coisas, no geral, a energia para os times do Rio de Janeiro está sim mais positiva que negativa. Então, o balanço que temos de fazer de Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco e algum outro time aí que porventura esteja na Série B ou na Série C, aí já não sei, eu lembro do Volta Redonda, eu acho que está na Série C, se eu não me engano, tá? Me perdão porque eu não tenho como acompanhar todos os jogos, eu não tenho como saber de tudo também. Sei o básico.
Mas esperem aí num balanço completo, mais positividade, mais pontos para os times do Rio de Janeiro, mais pontos ganhos que pontos perdidos. Tudo bem, gente? Pois bem, esta foi aqui a nossa tiragem, este foi o nosso programa Resenha de Futebol. Este programa que irá ao ar todos os sábados às 8 da manhã aqui no nosso canal O Tarô para a Sua Vida Prática, Vitor Pinheiro. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Por favor, não ofendam os torcedores rivais que venham a aparecer. É o que eu peço para vocês, por isso eu estou deixando os comentários dos vídeos de futebol abertos. Se quiserem me xingar por algum erro, por algum problema, não há problema nenhum, tá? Desde que tenham um mínimo de respeito também, não é, gente? Mas o que me preocupa aqui, quando eu deixo os comentários abertos para vocês aqui, é vocês começarem a xingar torcedores rivais. Então entra um torcedor do Palmeiras que xinga um do São Paulo, que xinga um do Corinthians, um tricolor que xinga um flamenguista, que xinga um vascaíno. Isso, por favor, peço que não façam isso, tenham algum respeito, pelo menos não briguem, tá? Pode até gozar, gozação faz parte do futebol, o futebol sempre foi assim, mas que hajam com o mínimo de respeito, tudo bem? Pois bem, eu, Vitor, agradeço muito a audiência de todos vocês que estiveram aqui nesse programa até o fim. Muito obrigado, até os nossos próximos vídeos. Salve a sua força sempre!